Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Oba, começando aqui mais um episódio do Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. O CBD, o popular CBD. E aí, como estão vocês? Depois de uma final de Copa do Brasil, que logo o campeão da Copa do Brasil vai falar. Depois de semifinal de Libertadores, Sul-Americana. Estamos de volta, né? Estamos de volta para falar sobre diversos assuntos. E eu tô aqui com o meu mano, que fez uma promessa aí, não sei se ele vai poder falar, né? Fala, Luanzeira! Fala, Pedrão. Ó, quem é São Paulino que nem eu tá com um sorrisão assim também, né? Igual eu, essa semana aí de comemoração do título. Eu fiz uma promessa. O Pedrão tá ligado que eu gosto muito de chocolate. Quem me conhece também, aquela frase, quem me conhece sabe, mas quem me conhece sabe que eu gosto bastante de chocolate. E eu fiz a promessa, né? 1 ano sem chocolate. Mas falaram pra mim, ó, tem que começar antes, não dá pra fazer promessa só depois. Então, Sim. uns 15 dias antes da segunda final, eu já parei. Eu acredito que antes da primeira final eu já tinha parado de comer. Mas com Já. certeza mesmo, antes da segunda final eu já tinha parado, zero chocolate, nada sabor chocolate, nada chocolate branco, nada. Então, agora com o título, a gente vai voltar a comer chocolate só em setembro de 2024. Caramba, hein? Parabéns, viu, meu? Eu tentei ficar também uns dias sem chocolate, mas, meu, chegou no segundo dia ali, não tinha chocolate, eu falei, eu vou pegar um licor de chocolate aqui. Já se embebedava logo, né? Já, já. E é bom que e você tá acostumando, já tá de boa? Cara, vou falar a verdade pra você. Tem dias que, putz, meu, dá uma vontade assim, mas aí eu já peguei o segredo, né? Quando eu começo a fazer alguma parada que eu quero reduzir algum tipo de alimento, eu não compro. Não vou lá no mercado, não compro, porque aí trabalho de casa. Aí vou aqui no armário, não tem, vou na geladeira, não tem. Até ir no mercado, já passou a vontade. Então, esse é o segredo. Quando não tem em casa, eu não como. Porque, porra, quando tinha, eu lembro de fazer compra no mês. E aí abastecia o carrinho de chocolate, né? Caixa, tablete, chocolate recheado. Cara, se brincar, eu botava a caixa no colo, assim, comia uma inteira de uma vez só. Então agora, como o título foi muito suado, demorou muito tempo pra vir, então acho que essa promessa tá ali, tá equiparada, né? Pô, eu gosto tanto de chocolate que veio o título, né? Boa, eu vou ter que fazer uma dessa do Mundial do Palmeiras. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, você que está entrando aí pela primeira vez, ou que já conhece a gente, pô, divulgue, compartilhe, dê o like, ative o sininho. Estamos em todas as plataformas digitais aí, é só procurar que você acha o CBD. É o único, né? Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. E comente, fale aí o que vocês estão achando, sugestões também, né? Sempre muito importante. E vamos que vamos. Ô Bom, já Pedrão, a gente que sempre esquece de falar pra seguir a gente também, né, pô? Nosso nominho sempre fica aqui embaixo, aqui, ó. Luan Carvalho 90, Pedroc Press. Segue a gente lá, dá essa moral pra gente também, que a gente também gosta, né? sim, sempre bom, a gente troca uma ideia, é só mandar um mensagem inbox que a gente conversa, falamos sobre tudo. É isso aí. E já que demos uma pequena introdução aí na Copa do Brasil, vamos lá então, né? O jogo foi disputado no Morumbi, lotado, puta merda, não cabia mais nem um alfinete ali. São Paulo, no primeiro jogo, né? O São Paulo já tinha ido muito bem no Maracanã, ganhou de 1-0. Flamengo ali numa crise e tal, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Percebeu que era a hora mesmo de ser campeão, deu tudo certo. Um time para ser campeão tem que ter muita sorte também, Sim. competência. E aí, Lua, o que você achou dessa final? Cara, vou falar a verdade pra você. Foi um sentimento, assim, que é até difícil de explicar, né? Mesmo depois de tanto tempo, assim, depois de uma semana, né? Mas no momento é mais difícil ainda, porque eu lembro, antes da primeira final, eu fiz uma live lá no Instagram com meu amigo Baroni, do canal SAF, né? E a gente tava contando, né? Pô, quais seriam os resultados tal. Antes do primeiro jogo, nessa live que eu fiz com ele, eu falei pra ele, ó,
Meu coração diz que vai ser 1-0 pro São Paulo, mas se for 1-1, tá tudo certo. Isso antes da primeira final, né? E calhou de ser 1-0 o primeiro jogo e a volta ser 1-1. E, pô, a gente que... Vou tentar não me emocionar aqui, hein? A gente que gosta de futebol e é apaixonado por isso, às vezes, né, cara? Vou tentar, calma aí. Às vezes a gente põe ali muita energia da nossa vida, né? Sim. É engraçado que às vezes o resultado do time vai dizer como que vai ser o nosso humor no dia ou na semana, né? Se o time joga bem, a gente fica, pô, aguenta qualquer coisa. E se o time ganha mal, a gente... Se o time perde, né? A gente fica, pô, chateadão o dia inteiro. E é aquela parada, né, mano? Às vezes a vida é, correria, cara. E você não para, trampa e tem, pô, muita coisa pra fazer, faculdade, estudar, filhos e tudo mais. E a vida, mano, às vezes só faz sentido quando a gente quer dar sentido pra ela, né? E às vezes a gente põe essas fichas nessa porra desse esporte que é chamado futebol, né? Sim. E ter uma conquista assim, cara, é de histórico, assim. É difícil a gente, antes de acontecer alguma coisa na nossa vida, saber se o dia vai ser histórico ou não, né? Geralmente os dias históricos são assim meio de surpresa, né? Acontece uma coisa muito legal, você conhece uma pessoa, acontece uma coisa muito legal na sua vida. Mas quando se trata de futebol, a gente fica na expectativa durante a semana, né? Como vai ser, imaginando vários cenários. Putz, se ganhar assim vai ser mágico. Putz, mas se perder também assim, desse jeito, sei lá, perder em casa. Fica imaginando vários cenários e aquilo vai te consumindo a sua energia durante a semana, um dia antes, você fica exausto mentalmente, né? Então, na hora do jogo é a hora de você pôr aquela parada que tava ali te consumindo, pra fora, né? Sim. No domingo eu fui assistir na casa de um amigo, o Murilão. O Murilão tá sempre assistindo a gente aí, salve Murilo. Valeu. Ele me chamou no dia, né? Eu tava meio assim, cara, eu tava meio supersticioso, né? Porque a primeira final eu assisti aqui em casa sozinho, né? E aí na segunda eu falei, caramba, puta e aí, eu assisto em casa ou não, tal. E tinha assim, pensado em fazer outras paradas, né? Eu falei, caramba, saio ou não saio, fico em casa ou não fico. Caramba, ele me chamou, eu falei, cara, quer saber? Se der bom, vou estar com os meus amigos, e se der merda, eu vou estar com os meus amigos também. Então vou. Aí tava fazendo faxina em casa, fiz rapidão, terminei, fui pra lá, cheguei quase na hora do jogo. E, mano, foi uma parada, assim, sensacional. Eu não sei dizer se foi o dia mais feliz da minha vida, né? Porque ainda bem que aconteceram muitas coisas boas na minha vida. Mas vai ser um dia que, cara, eu vou lembrar desde quando eu acordei até a hora que fui dormir, assim. Cara. Animal, mano. Parabéns. Que legal essa emoção. É muito legal. Futebol promove isso, né? Futebol a gente é transpiração, é emoção o tempo todo. É muito louco. Você vai lembrar daqui 20 anos, 30 anos, você vai lembrar disso. E é muito louco porque, pô, você ali acompanhando São Paulino. E São Paulo, pô, tava 15 anos sem ganhar um título nacional. Há 10 anos sem ganhar um título de relevância, né? Então não são nem 10 dias, nem 10 meses, né, São 10 anos, velho. É muito tempo de espera, assim, é muito louco mesmo. Você lembra, talvez você lembre, sei lá, em 2008, ali que São Paulo ganhou o Brasileirão, tal, né? Sim. Que o time tava voando, tal. E na época, quando a gente tá vivendo, como São Paulo tava campeão mundial, campeão da Libertadores, tricampeão brasileiro seguido, talvez você não deve ter dado tanta importância ali pro terceiro Brasileirão em seguida. Sim. Você achou que era uma coisa comum, né? Só que aí o time entra numa draga, eu falo isso porque o Palmeiras foi a mesma coisa, né? A mesma coisa. E aí, quando você vai ver, porra, sei lá, o Palmeiras ficou 20 anos sem ganhar Libertadores, por exemplo. Mais de 20 anos. Quando você vê, você lembra ali, eu lembro do garotinho que eu tinha 17 anos comemorando a Libertadores. E hoje eu tenho 40 anos, velho, entendeu? Então é muito louco, futebol é muito louco. E é bem legal essa emoção que você passou, assim, porque
a gente criou o CBD aqui, porque a gente ama futebol, né, meu? A gente ama futebol. Futebol muda nossas vidas, como você falou, né? Deixa a gente mais feliz, deixa a gente mais triste. Se tá dando tudo Quem errado, convive com a gente tem que aturar, né, essa mudança de humor assim, né? pô, eu mesmo, Palmeiras e Boca, eu não fui para Argentina, gostaria de ir e tal, mas eu tive um convite para ir para Santa Catarina. E eu não fui porque eu falei, não, eu quero assistir o jogo do Palmeiras aqui em São Paulo, né, contra o Boca, semifinal e tal. Então, quem é fanático, meu, a gente é assim mesmo, e muito legal, mano, e porra, demais. E depois você tem até que publicar lá no CBD, no nosso Instagram, siga lá que é bem legal também, Cantos Bexigas e Dravaca no CBD, no Instagram, que aí tem uma foto sua com um monte de São Paulino, assim, muito legal. Sim, sim. Pô, e foi da hora que quando eu cheguei em casa, assim, já cheguei tarde da noite, né? Que depois eu ainda fiquei, quis fazer mais coisa pra comemorar. Que eu deitei, cara, só, tá ligado? Pô, Animal, não tô animal. conseguindo nem falar mais. Mas é da hora, assim é da hora, mano, assim é da hora. Porque futebol é muita emoção mesmo, né? A gente, porra, é animal, velho. Você esperar ali tanto tempo uma Copa do Brasil. Você até falou no episódio anterior, né? Porra, meu. São Paulo chegou na final da Copa do Brasil em 2000. Dois Foi mil. chegar depois de 23 anos, né, Uhum. velho? É muito louco isso. É muito da hora. Acho que, porra, aí foi um jogaço, né, meu? Foi um jogo legal pra caramba. Diferente da primeira partida, que o Uhum. Flamengo não jogou, o Flamengo jogou, foi pra cima, fez 1-0. O que que você sentiu ali quando o Flamengo fez 1-0? Cara, foi loucura, porque parecia que o roteiro tava feito pra tudo dar errado, né? Porque o Arboleda se machucou com 8 minutos, se eu não me engano, não tinha dado nem 10 minutos do primeiro tempo. E assim, logo na saída do jogo, o Pedro já saiu com uma bola na cara do gol, que o Rafael defendeu. Eu falei, caramba, mano. E foi uma dividida de cabeça que o Arboleda perdeu. Às vezes ele. Tem jogos que o Arboleda é um ótimo zagueiro. Mas tem jogos que você vê assim que ele dá uma, duas e fala, hoje não é o dia dele. E aquele dia, aquele domingo, eu acho que não era um dia dele. Porque essa bola que o Pedro saiu na cara do gol, ele perdeu de cabeça ali no meio de campo, acho que com o Gerson, se eu não me engano. E a bola foi pro Pedro, quase fez o gol, o Rafael defendeu. E parecia que ele tava assim, inseguro, não sei. E aí ele se machucou com 8 minutos. Aí pronto, aí entrou o Diego Costa, que é um cara que eu gosto particularmente, mas tem uma parte da torcida que não vai muito com a cara dele, né? Um garoto de Cotia, né? Como a gente já disse em outros episódios aqui, às vezes a garotada de Cotia sofre muitas críticas, né? De uma parte da torcida. E ele era um dos que sofria, né? No ano passado disputou lá a final da Sul-Americana, né? Ele e o Léo, né? Na zaga, e a galera também não gostou muito da atuação dele. E aí a gente foi para uma final de Copa do Brasil que a gente nunca ganhou com dois zagueiros de Cotia, né? O Beraldo e o Diego Costa. E depois que o Bruno Henrique fez aquele gol, assim, meio na sorte, parecia que fala, cara, que, que, por quê, né? É aquele gol que você fala, caramba, será que é sorte de campeão? A bola É, bater nele sem ele perceber? é. E o Rafael ter fechado ali o gol. Mas ali, depois dali pra frente, o São Paulo começou a trabalhar, viu que dava. O Caio Paulista começou a trazer um pouco mais de perigo lá pela esquerda, né? O Wellington Rato também do lado pela direita, trazendo um pouco mais de perigo. Não eram chances assim muito claras de gol, né? Teve uma bicicleta do Lucas ali, numa bola que sobrou ali quase na pequena área. Mas o São Paulo via que ali dava pra sentir que com a torcida empurrando o time tinha gás, né? Então, e aí teve uma falta ali, né? Na direita do campo, uma falta um pouco longe. O Rato jogou lá na área, o goleiro dividiu com o Caleri, se eu não me engano. E sobrou no pé de quem? Rodrigo Nestor. Um dos caras que também é muito criticado. Outra cria de Cotia. Um dos caras que passou por altos e baixos, né? Em São Paulo. Com o Crespo ele jogou bem, mas em alguns momentos era sacado cedo dos jogos, saía no intervalo. Com o Diniz também ele jogava bem. Com o Rogério ele começou assim, não tão bem. O Rogério ainda tinha um pouco de dúvida de que posição que ele rendia mais. E aí chegou o Dorival e transformou o moleque. O moleque tá jogando muito e calhou da bola do título
cair na canhota dele. Ele acertou um chute ali que, assim, a gente sabe que aquela bola ali, meu, mais da metade, quase 100% das vezes, nunca é gol, né? Porque muita gente na frente, é uma bola que é difícil de chutar, muita gente na frente, e ele conseguiu a bola passar por todo mundo ali num cruzamento na área, passou por todo mundo, o goleiro também não conseguiu pegar, e a bola caiu lá no fundo do gol. Cara, quando ele fez esse gol, porra, gritei tão alto que eu fiquei sem voz até. O jogo foi no domingo, até terça-feira eu tava sem voz. Se a gente fosse gravar podcast aqui, ia ser bem difícil. E aí, meu, logo acabou o jogo, né? Logo acabou o primeiro tempo e a gente, caramba, é isso. Porque se virasse aquele primeiro tempo com 1-0 pro Flamengo, não sei, talvez o time poderia sentir um pouco de pressão. O psicológico poderia abalar um pouco, porque teria que correr atrás, e teria 40 e tantos minutos para correr atrás. Então, caiu no pé da pessoa certa, na hora certa, e calhou de ser o gol do título, né? Gol salvador aí. Não, muito legal. E eu tava aqui no Morumbi, né? Minha mãe mora aqui perto e tal. E na verdade é 10 minutos andando, é muito perto. E a atmosfera aqui tava lotado de São Paulino. Eu fui levar meu cachorro passear 9 horas da manhã, já tinha um monte de São Paulino, assim. O jogo só era 4 da tarde, né? E quando saiu o gol, meu, puta, muitos fogos mesmo. Parecia final de Copa do Mundo, assim, puta, animal. Muito legal mesmo. E uma coisa que é interessante, a gente reclama aqui, mas dessa vez vamos dar um parabéns pra CBF de colocar a final da Copa do Brasil no domingo, é a melhor coisa que tem. Melhor coisa. Se fosse durante a semana, ou a última, acho que se eu não me engano foi num sábado. Foi. É bom, mas pode ser melhor. Então no domingo, domingo de futebol, com céu azul, sol, foi uma festa muito linda. E tava 35 graus, né, meu? Tava 30 quente. Graus. Passou a Esquadrilha da Fumaça em cima do estádio. Cara, foi bem legal. Foi, assim, o roteiro perfeito, né? Durante a campanha do São Paulo, tinham alguns memes, né, na internet que falavam quando o Dorival ganhasse a Copa do Brasil em cima do Flamengo, como que seria? As pessoas chorando no cinema, o roteirista escrevendo essa história. E, cara, foi do jeito que um grande título tem que ser, né? Eliminando rivais, tendo jogos difíceis, ganhando fora de casa, em momentos achando que vai tudo por água abaixo, e no final ganha em casa com os braços da torcida. Cara, é assim, quando a gente tá vivendo a história é difícil dizer, né? Como eu disse no começo, quando é um grande dia ou não. Mas é assim, é um dos grandes títulos do São Paulo. Dos grandes títulos da história. Eu lembro de falar aqui no nosso podcast também. Se o São Paulo for campeão, passou por Palmeiras, Corinthians, mano, ganhar do Flamengo, campanha histórica, né? E ainda um título inédito. Se o São Paulo, assim, tivesse sido campeão toda hora, Brasileirão, né? Talvez essa Copa do Brasil não teria tanto significado, né? Mas como era um título inédito e passando por esses 3 times, a volta do Lucas. Volta do Lucas, o Dorival, né, meu? Que personagem, né? Que vingança, né, do cara, assim, porque o cara ganhou Libertadores, Copa do Brasil pelo Flamengo, é mandado embora, e aí vai pro São Paulo. Eu lembro que até eu mesmo falei, mas será que ele foi uma escolha certa, né, porque ele tava no Flamengo, tal, São Paulo meio em baixa, com muitas dívidas, tal, aquela pressão por título, né, a pressão no São Paulo para ser campeão. E aí o cara, velho, com a simplicidade dele, né? Com o talento do cara, todo mundo gosta dele. Você vê que no final ele cumprimentou todos os jogadores do Flamengo, Sim. né? O que você tem a dizer sobre o Dorival, meu? Eu assisti todos os programas esportivos, né? Quando o nosso time ganha, a gente assiste todos, né? E era unanimidade, assim, que todos falavam muito bem da pessoa do Dorival, né? Porque a gente sabe que o cara, a diretoria que mandou ele embora, e que fez pouco caso do trabalho dele lá no Flamengo, é a mesma que tá agora lá, né?
Então, mesmo que ele tivesse um carinho com os jogadores e tal, a gente acharia até natural ele manter um pouco de distância, assim, porque ainda, pô, ele ainda tem pessoas lá que, meu, sacanearam ele, né? Mas mesmo assim, e mesmo numa final, uma grande final, ele ainda deixou que o lado humano dele também falasse mais alto, né? Porque a gente sabe que o futebol, às vezes, é muito volátil, né? Você joga 6 meses no time, é demitido, vai pra outro e tal. E às vezes é muito difícil criar laços, né? E por onde você passa, né? Com essas mudanças constantes. Principalmente de técnico, né? Que a gente sabe que no Brasil o técnico durar uma temporada já é algo muito diferente. E ele criou laços lá, né? Assim, pessoais, né? No Flamengo. E mostrou isso, que a gente sabe que no fim das contas vai todo mundo ser amigo lá, né? Então eu achei bem legal, assim, a postura dele. Mesmo se o São Paulo tivesse perdido, eu acharia que muito, muito nobre, né? Essa atitude dele. Comemorou o título lá com o São Paulo, agradeceu toda a torcida e ainda arrumou ali um tempinho para consolar os atletas do Flamengo, principalmente os que ele tem mais contato, né? O Bruno Henrique, o Gabigol e outros lá. Então, é uma cena, cara, que é até legal a gente ver e a gente gostaria, né, de ver mais vezes no futebol, né? Porque as brigas, né, a gente já tá cansado um pouco de ver, né? Então, quando a gente encontra, assim, personagens, né, como o Dorival e essa história que ele teve aí, é legal e tem que ser exaltado, assim. Então, o Dorival, ele... como disseram alguns jornalistas e antes, né? Parece que ele deu um passo atrás na carreira, mas agora, depois dessa história, ele deu 2 na frente. Então, agora ele é não visto mais como técnico arroz e feijão. Então, sabe que para fazer um arroz e feijão bem feito, tem que saber muito de futebol, e ele sabe muito. Então, ele se coloca ali num patamar acima entre os técnicos atuais no Brasil. Ele e Abel Ferreira ali estão ali no patamar dos melhores da atualidade, né? Sim, sim. Para mim, agora ele é, sei lá, a gente tinha o Cuca antes, né? Mas aí teve toda aquela polêmica do acusação de estupro e tal, né? Luxemburgo, que acabou de ser demitido do Corinthians, tal. O Rogério Ceni, que tá tentando voltar, tá ali no Bahia, né? Quem mais? Mano Menezes, que agora acertou com o Corinthians. Mano Menezes até fez uma campanha boa, né, com o Inter o ano passado, foi vice-campeão. Sim. Por isso que o Inter tá aí na semifinal da Libertadores, né? Se não tivesse uma campanha boa no ano passado, mas eu acho que agora dos treinadores brasileiros, o número 1 é o... tem o Fernando Diniz também, né? Sim, mas são os dois, né? Fernando Diniz e Dorival, né? E o Dorival tinha uma história no Santos, né? Foi campeão da Copa do Brasil, inclusive no Santos. Fez uma história no Flamengo e agora marcou seu nome na história do São Paulo, né? Ninguém nunca mais vai esquecer o Dorival, técnico que conseguiu o primeiro título da Copa do Brasil. E você até falou de emoção, né? Achei legal da emoção do Casares, né? Sim, do Júlio Casares, né? Casares, do presidente de São Paulo, que a mãe dele tá no hospital, tal. Foi bem emocionante também. Eu sei que, não sei se é a maior parte, mas muita gente não gosta dele, da torcida do São Paulo, mas o cara esse ano trouxe o Lucas, como você falou, e, né, apostou ali, né? O que você acha, Lua, para o próximo ano, assim, o Casares, o que ele precisa fazer para o São Paulo continuar sendo protagonista? Até ele usou essa palavra aí, né, que o São Paulo é protagonista no Roda Viva, deu polêmica, mas agora é mesmo, né? Ele fez uma aposta alta aí, né, em trazer o Lucas e o Rames, comprar os direitos do Caleri, né, no ano passado e tal. Então, se o título não viesse, se o São Paulo não conseguisse se classificar via Campeonato Brasileiro, muito provavelmente a gente iria ter que se desfazer de metade dessas peças que a gente tem hoje. Se desfazer da metade e ainda vender alguns jovens, né? Porque a gente sabe que aqueles primeiros 6 jogos ali da Libertadores já dá uma puta grana de direito de televisão, né? Que pode mudar uma temporada pro time. Então, se classificar direto para uma fase de grupos ainda, já muda a cara.
Porém, como ele já apostou alto nessa temporada, já trouxe Rames, já trouxe Lucas, muito provavelmente ele tem que fazer reforços pontuais no time do São Paulo para a próxima temporada. E principalmente, assim, tentar não vender nenhum jovem. Pablo Maia, Beraldo, até o Nestor aí são nomes que... E o Wellington, né, o nosso lateral esquerdo, são nomes aí que estão muito em voga e agora, ainda mais depois desse título, vão ser nomes que vão ser muito valorizados aí, né, no mercado europeu. Então, para o próximo ano, a gente espera que ele mantenha aí, né, tente... Claro que com as dívidas do clube, se chegar uma proposta irrecusável, né? Como diria o nosso Don Corleone, não tem como recusar, né? É irrecusável. Vai ter que levar. Mas a gente espera que, pelo menos não leve todo mundo, né? Leve um ou dois e que seja por uma boa grana. E que ele consiga manter aí, né? Parte do elenco. Contratar alguns jogadores que estão emprestados, né? Caio Paulista está emprestado do Fluminense. O Michel Araújo também está emprestado do Fluminense. São dois jogadores que muito provavelmente a diretoria vai investir para fazer a compra dos direitos deles. Então, tá bem encaminhado para a próxima temporada. Eu acho que ali na posição de centroavante, talvez a gente possa ali investir num nome para ser reserva do Caleri, né? Talvez pode ser o Ederson, né? Que também está emprestado do Botafogo, mas que se machucou já. Alexandre Pato, já pode descartar para a próxima temporada, não precisa. Jogou muito, hein, o Pato. Tem alguns jogadores da base aí que podem despontar também, mas para uma Libertadores a gente precisaria ali de um atacante um pouco mais assim robusto para jogos em que o Caleri estiver machucado ou se cansar, a gente precise repor a altura. Então, os pontos que eu acho que precisa ter para a próxima temporada: manter a galera, tentar não vender tantos jovens, né? Vender um ou dois. E contratar um centroavante reserva pro Caleri. Então, de resto, eu acho que o time tá redondinho. Na zaga tá redondo. O Rames Rodrigues aí, acredito que pro próximo ano ele vai chegar voando. Esse ano a gente vê ainda que a questão física ainda tá pesando pouco. Às vezes o Dorival ainda tem um pouco de dúvidas em que lado do campo colocar ele, mais centralizado, mais pela direita ou mais pela esquerda. Mas essas dúvidas a gente vai tirando aí pelo restante do Campeonato Brasileiro para o ano que vem já ter em mente o time certinho, completo do São Paulo para a Libertadores de 2024. A volta, né? São Paulo tá em uns 2-3 anos sem participar da Libertadores e vai ser bom ver de novo São Paulo aí, na quarta-feira de Libertadores no Morumbi. Legal. Uma coisa que aconteceu engraçada comigo hoje, fui levar meu cachorro passear, aí tem uma vizinha aqui que ela tem uma Golden, né? E aí o meu cachorro brincando com a Golden e tal, aí eu converso com essa menina, chama Fernanda. Até são gêmeas, a Fernanda e a Bia, né? Aí a Fernanda falou: olha, desculpa perguntar, mas você é São Paulino? Eu falei: não, por que não? Você pintou sua barba de vermelho? Eu achei que era promessa, era alguma promessa. Eu falei: não. É que no sol fica ruiva, né, a barba. Legal, Lonzeira. Bom, vamos então agora para o segundo tópico aqui da nossa pauta aqui do episódio. Semifinal da Sul-Americana. Tivemos 2 bons jogos, né? Corinthians 1, Fortaleza 1. E LDU, que já está na final, né? De novo, né? Atual campeã. A LDU parece o Sevilha da Sul-Americana. LDU 3-0 no Defensa e Justiça. Luan, você assistiu algum desses jogos? O que você tem a dizer? Sim, eu fiquei curioso ali pelo jogo entre os brasileiros, né? Corinthians e Fortaleza. Foi um bom jogo, apesar de ter ali algumas polêmicas, né, em questão da arbitragem. Foi um bom jogo, 1-1. Eu acredito que foi um resultado assim, bom para os dois lados, né? Fortaleza conquistou um resultado de empate fora de casa e vai conseguir decidir lá no Castelão, na Arena Castelão, a sua vaga para a final da Sul-Americana. E o Corinthians também, né? Porque assim, não jogou um jogo perfeito, falhou bastante e conseguiu ainda sair com 1-1, né? Então teria ali segundo jogo para tentar reverter, né? Então, querendo ou não, foi um bom resultado ali para as duas equipes do confronto brasileiro aí da Sul-Americana. Lá do outro lado, né, a LDU do Equador e o Defensa e Justiça da Argentina. A LDU
3-0, né? Caramba, quando você. Eu não tava acompanhando esse jogo, e aí você mandou mensagem no grupo lá. Caramba, ó o Guerreiro. Meteu 2. Falei, Dois. caramba, o Guerreiro, meu. Contra o São Paulo, assim, os dois jogos ele foi bem apagado, quase que não se ouviu o nome dele, né? Nas partidas. Mas nesse jogo contra os argentinos, né? Do Defensa e Justiça, o cara desencantou. Fez 2 gols e já praticamente encaminhou aí, né? A classificação. A LDU, que é um time organizado, ó, eliminou São Paulo, não é à toa. Conseguiu se defender bem no jogo do Morumbi aqui na volta, né? Ganhou lá no Equador de 2-1. E aqui no Morumbi o São Paulo bateu e conseguiu fazer 1-0 para empatar a disputa lá no final da partida. Então a LDU é um time que, quando precisa, consegue se defender muito bem. Então já fez os 3-0 agora fora, em casa, né? Lá na Argentina, vai fechar a casinha, segurar o resultado. E com certeza a LDU aí já deve pintar na final da Sul-Americana esse ano. Agora a outra semifinal que ficou bem aberta, né? Fortaleza e Corinthians. O Corinthians vai ter um novo técnico, aí a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco, mas vai ter um novo técnico aí no jogo da volta. Meus amigos corintianos estavam reclamando muito que o Luxemburgo parecia que não tinha tática, parecia que ele não conseguia organizar minimamente um time. Então, só de ter um novo técnico aí que a gente acredita que consiga pelo menos organizar um pouquinho a mais e tirar um pouquinho dos jogadores que jogam lá no Corinthians. Então essa volta aí no Castelão vai ser o jogo da rodada da Sul-Americana, né? A gente pode até deixar o da LDU e Defensa um pouquinho para lá e focar só nesse na volta. Se eu não me engano, já é agora na próxima semana, né? Primeira semana agora de outubro. Terça, então, terça e quarta, eu acho. Isso, então próxima semana aí a gente vai ter esse confronto aí, Fortaleza e Corinthians. E cara, vai pegar fogo, hein? Eu não consigo dizer assim um favorito. Mesmo o Fortaleza jogando em casa, com o Vojvoda aí já com 2, 3 anos de trabalho, conhece o elenco, conhece a torcida, conhece o poder que é jogar na Arena Castelão. E com certeza vai ter uma festa linda, linda que o Fortaleza sempre faz nos seus jogos. E agora ainda mais, né? Sendo o primeiro time assim, do Nordeste numa semifinal de Conmebol. Então, eles vão com tudo pra estar na final. Mas do outro lado a gente tem o Corinthians, né? Tem um elenco velho, mas os jogadores sabem o caminho do gol, né? Então, vai ser uma disputa aí que eu não sei como cravar um favorito. E você acha que tem um favorito aí nesse confronto? Eu acho que é o Fortaleza, né? Eu acho que é o Fortaleza jogando em casa. O Fortaleza quer muito um título, né? Esse título inédito também da Sul-Americana. O Vojvoda aí, terceira temporada dele, conhece como ninguém. O cara é ídolo no Fortaleza, né? No Ceará. Não pode falar Ceará para os torcedores do Fortaleza, não pode falar. Ele é ídolo no Fortaleza, tal. Conseguiu 3. Ele é tricampeão seguido, né? Cearense. Ganhou uma Copa do Nordeste o ano passado. Então, o cara, assim, a exemplo do Rogério Ceni, que também fez grande história, né? Fez uma história magnífica. Tanto é que ele levou, né, o Fortaleza de volta à Série A, tá, o Rogério Ceni. O Vojvoda ali tá seguindo o mesmo ritmo ali, né? Sim. E antes de falar um pouquinho do Fortaleza, quero retificar aqui um erro, na verdade. Retificar não, falar um erro aqui. O campeão do ano passado da Sul-Americana foi o Del Valle, né? Sim, eu confundi com a LDU, confundi um pouquinho aqui. Mas é que a LDU tem 2 títulos já da Sul-Americana, né? Então já tá na final praticamente. E o Guerreiro tem 39 anos, né, meu? 39 anos fazendo gol pra caramba. E o Corinthians é aquilo, né? Estamos gravando aqui na sexta-feira, né? Dia 30, né? Dia 29. 29 de setembro. Isso, dia 30, sábado, vai ter São Paulo e Corinthians, né? Então, o Corinthians, eu acho que ele tá querendo dar um gás, assim, né? É aquela coisa, você manda o técnico embora, o time, querendo ou não, né? Alguns jogadores que não estão jogando passam a jogar bem. Quer mostrar resultado, né? Quer mostrar resultado. Acho que o Corinthians ficou pensando no Flamengo, de repente, que o Flamengo não demitiu o Sampaoli, e aí teria, né, muita gente falava, tem que demitir o Sampaoli, que aí os jogadores, de repente. E o Corinthians, mesmo empatando, né, em casa, a torcida vaiou. O Luxemburgo ali parece que já tinha perdido ali mesmo o vestiário ali. E vai ser um belo jogo, né?
Fortaleza e Corinthians. A torcida do Fortaleza faz aqueles mosaicos, puta, animal, né? Fiquem ligados aí que a gente vai entrevistar a Melissa, que ela é influenciadora do Fortaleza. Logo mais a gente divulga aqui para vocês. E é isso, eu acho que tá com cara, né? Fortaleza e LDU, vai ser um jogaço. E vamos ver, né? Vamos E ver a final ele esse ano é lá no Uruguai, né? Lá no no Uruguai. Uruguai, então vai ter que ser um bom deslocamento, né? Tanto da torcida do possível Ceará, né? Se for, do possível Fortaleza, né? Desculpa. E tanto da LDU também, né? Vai ser Exatamente. ali. Não sei não se a final desse ano vai ter estado cheio, hein? Mas o jogo a gente sabe que vai ser bom. Se eu acho que pelo segundo ano, se o estádio estiver vazio, acho que na Sul-Americana eles têm que fazer 2 jogos, né? Faz 2 jogos, porque uma que dá mais renda, dá mais público, são 2 jogos, né? Tipo, vai passar na TV, né? Eu não sei como é que é a audiência da Sul-Americana da final, assim, se é tão grande, eu acho que não, né? Provavelmente, como uma Libertadores e tal. Mas eles deviam pensar nisso, né? Em fazer Uhum. 2 jogos. Eu era contra, né? Eu sempre fui meio contra esse negócio de um jogo. Mas como o Palmeiras ganhou 2 vezes a Ganhou duas Libertadores vezes. com um jogo só, aí hoje em dia eu acho o máximo. Pode fazer, pode continuar fazendo, que eu acho bacana. E meu Boa. cachorro tá participando aqui, tá querendo falar. Ah, de vez em quando minhas gatinhas aparecem aqui, né? Então, nada mais justo que o Bill aparecer também. Eu tá chamando. Ou ele quer brincar ou quer comida. Muito bem, Lonzeira. Então, vamos para outra semifinal agora, então, Boa. que é a semifinal da Libertadores. Tivemos um jogaço, né? Fluminense 2, Inter 2. Putz, foi um dos jogos do ano, assim. Eu tava um pouco na dúvida, porque eu tinha que fazer outras coisas e tal, mas falei, não, vou assistir esse jogo. Nossa, e não me arrependi, muito pelo contrário, ainda bem que assisti esse jogo. Foi um jogaço. E Boca Juniors 0, Palmeiras 0, lá na La Bombonera, né? Luan, que você acha que a final vai ser quem? Pode cravar, crava aí. Cara, é justo 2 empates, né? Logo nos 2 primeiros jogos da semifinal. Mas eu vou cravar aqui. Eu acho que dá uma final aí. Fluminense e Palmeiras. Fluminense e Oh, Palmeiras. Mas assim, falando dos jogos. O Fluminense Internacional, primeiro, né? Que aconteceu na quarta-feira. Cara, bem que você falou. Um dos melhores jogos do ano. Eu não assisti ao vivo. Mas depois eu vi os melhores momentos e meu, foi um jogo assim digno de quem tava com vontade de ganhar o jogo mesmo. Tanto o Fluminense quanto o Internacional. Você via que os times estavam com vontade de ganhar o jogo. Às vezes, em jogos muito decisivos, né? As equipes tendem a ser um pouco mais cautelosas, não dar espaços para o outro time. Em consequência disso, não vai muito para frente, né? Mas a gente viu que Fluminense e Internacional foi justamente o contrário. Bola lá e cá, o Cano ali, artilheiro do ano aí, né, do Fluminense, mais um ano seguido, fazendo mais de 30 gols, e a gente ainda tá em setembro, hein, o ano não acabou. é. Marcou 2 gols, né, Fluminense saiu na frente, Internacional virou, eu vi que lá a gente tava conversando no grupo e você falou, meu, camisa na Libertadores conta, quando o Internacional virou, né? Mas aí depois o Cano ainda conseguiu empatar o jogo para dar uma sobrevida assim ao time do Fluminense, né? E lá na volta agora, né, no Beira-Rio, vai ser um jogo também muito aberto, porque o Internacional vai precisar do resultado e o Diniz e o Fluminense não abdicam de jogar bola, seja com resultado, seja sem, seja precisando da vitória ou não. O time tem esse DNA de ir para cima e querer fazer o gol. Então, vai ser outro jogo que vai ser lá e cá e, assim, fortes emoções. Se a gente for fazer ali um cara a cara ali dos times, né? São bem, assim, parelhos, né? Falando em peça por peça. Mas as contratações da última janela do Internacional parece que dá ali um degrauzinho a mais, assim, de finesse no futebol e de confiança para conseguir no momento decisivo ali se sair vitorioso. Agora vamos ver, né? Já do outro lado, né? Boca Juniors e Palmeiras. Era um jogo que eu já esperava que seria um jogo assim chato, né? Chato não só de assistir, mas um jogo muito pegado, né?
os dois times ali que são Boca Juniors e Palmeiras, já é um clássico da Libertadores, né? Tem vários confrontos e sempre quando tem, é um jogo pegado, né? É um jogo pegado que sempre tem ou muitos gols ou 0-0. E dessa vez foi 0-0. Mas o Palmeiras se defendeu bem. Abel Ferreira conseguiu escalar bem ali o time com as peças que tinham, né? Com bastante moleques ali da base também, né? E o Palmeiras trouxe um bom resultado, porque a gente sabe que o Boca Juniors dentro da La Bombonera é um time quase imbatível. E o time conseguir voltar para casa no avião da tia Leila com um 0-0 é assim, dá um passo importante para estar na final no Maracanã no próximo mês. Então, Palmeiras, com certeza, eu acredito que em casa o Palmeiras vai fazer pelo menos um gol. Então, Sim. não tomar, se preocupar em não tomar. E assim, apesar do Cavani estar lá, né? Seu xará, seu sósia. Meu sósia. É. O ataque do Boca, assim, essa temporada não tá nessas coisas. Não tá nessas coisas. O time não tá conseguindo produzir muito. O Campeonato Argentino não tá indo bem também. Então, acredito que o segredo pro Palmeiras passar pra fase de final, né? Pra grande final, vai ser aqui em São Paulo. Não tomar gol, que acredito que naturalmente vai sair um gol e pode ser que saia até mais. Mas então o Palmeiras volta para casa já ali com um passinho na grande final. O torcedor palmeirense já deve estar procurando passagem para o Rio de Janeiro, hotel, hostel, para tentar ver aí a grande final no estádio do Maracanã. Boa. Foram dois jogos totalmente diferentes. O Fluminense e Inter, um jogo pra frente, um jogaço, né? 4 gols. Qualquer um ali você podia achar que ia ganhar, né? O Fluminense começou super bem, eu falei, o Fluminense vai ganhar fácil. Aí o Inter virou e o Cano, né? Como você disse. Dois jogaços, né? Muita gente, né? Sei lá, tava falando que o Palmeiras é favorito entre esses 4 aí. Mas depois de Fluminense e Inter, olha, uma final enfrentando qualquer um desses dois não vai ser fácil. Eu acho que não vai ser fácil. E num jogo único, né? Que tudo pode Jogo acontecer. único. Exatamente. Peraí, deixa eu dar um. O Bill aqui não para de latir, meu. Ô, Bill, você quer participar do podcast? O que você quer aí, Bill? Vou ter que dar um. Ele tá incomodado que você tá conversando e não é com ele. Isso, exatamente. Pô, meu dono tá falando com quem que não é comigo? Que negócio é esse? Tem mais alguém aqui dentro? Não. Aqui. Ô, Bill. Tem que dar um bifinho pra ele aqui, um petisco pra ele ficar quieto. Boa. Minhas gatinhas são assim também. Mas assim, essa Libertadores, ela tá dando boas surpresas, né? Porque só de ter uma semifinal entre Internacional e Fluminense, eu acredito que metade dos nossos ouvintes aí, né, do nosso podcast, não acreditava que nenhuma das equipes chegaria numa semifinal. Apesar do Fluminense ter um início de temporada muito bom, ganhou o Campeonato Carioca, tava jogando bem, mas ninguém acreditava, né, que ou o Internacional chegaria numa semifinal. E chegou, tá jogando bem. Ener Valencia tá fazendo a diferença no time aí, né? O Kudê saiu do Galo, né? E chegou no Internacional, que parece que é a casa dele lá, né? Quando vai pro Internacional, as coisas começam a darem certo. Chegou lá no Internacional e tá aí numa semifinal, né? Só há 2 jogos, né? De conseguir mais um título, né? De Libertadores. O Fluminense de conseguir o seu primeiro. Então, tá ali muito perto de conseguir a glória eterna, né? Não, seria doido se... Eu lembro que no episódio anterior aqui eu falei do Juca Kfouri, né? Que ele escreveu, o desejo dele, né? Gostaria que o São Paulo fosse campeão da Copa do Brasil, porque seria um título inédito. Botafogo, campeão brasileiro, porque desde 95 não é campeão. Fluminense, título inédito. E quem mais? Fortaleza, né? Título inédito e tal. Só falta acontecer tudo isso, né? Um já foi, né? Um já foi. Caramba. E sobre o Palmeiras, assim, eu achei que o Palmeiras jogou meio mal, né? Foi bem defensivamente e tal. Everton, Murilo, Gomes, Zé Rafael foram super bem.
Mas ali no ataque o Palmeiras não conseguiu criar, né? Não conseguiu produzir, sem criatividade zero ali. E é difícil, né? Quando o Rony não tá bem, o Veiga não tá bem, já sem o Dudu, né, machucado, então o Palmeiras fica sem criação, né? A linha ofensiva ali, a linha atacante de raça, fica muito mal, né? Muito. E os palmeirenses estão dizendo para o Abel tem que colocar o Endrick, né? Pô, ele colocou o Endrick com 50 minutos contra o Boca, não deu para entender, assim. Eu não sei se está com algum problema ali de relacionamento com o Endrick, não sei se é coisa de empresário que está falando, não, tem que colocar o garoto, porque, assim, das vezes que o Endrick tem entrado, ele tem jogado bem, e o Abel não coloca o Endrick, entendeu? Mas o Abel tem um plano, eu sei que sempre o Abel tem um plano, né? Mas eu acho que tem que o Arthur tá jogando muito mal, né? O Arthur não cria, não marca. Então eu acho que no Allianz Parque você tem que ser um pouquinho mais ofensivo. Porque o Boca, tudo que ele quer é empatar e ir para os pênaltis. Porque o goleiro deles ali é especialista em pênaltis, né? Uhum. Então, vamos ver. Vai ser sofrimento, vai ser sofrimento. Mas acho que o Palmeiras também, pelo menos um golzinho ali, acho que deve conseguir, nem que for de escanteio, Gomes ali de cabeça. E, e vamos que vamos, né? Mas tomara que seja um jogo melhor, assim, porque foi um jogo muito truncado, né? Na Argentina. É jogo de Libertadores, né? Sim. Foi um joguinho meio feio, comparado a Fluminense e Inter, né? Não dá nem para comparar. Até eu vi muita gente falando que esse Fluminense e Inter lembrou jogo de Premier League. Parecia jogo de Premier League, assim. Caralho. É, Isso é um baita elogio, né? baita elogio, baita elogio. Muito bem, Lonzeira. Vamos agora então para a 25ª rodada do Brasileirão, Boa. que vai começar nesse sábado, né? E teremos alguns bons jogos. Hoje, sábado, tem Flamengo e Bahia, né? Às 4 da tarde. Vamos ver como o Flamengo aí se comporta depois da perda do título, né? Da Copa do Brasil. Sim. E demissão do Sampaoli, né? Acabou saindo aí a demissão dele, mas o time ainda não tem um técnico já cravado, né? Dizem que é o Tite, mas parece que as negociações aí, até a gravação desse episódio, estão se arrastando já, tal. Eu achei que iria ser mais rápido, né? Porque teve notícias aí que ele tava no Rio já no dia seguinte, né? E a gente tá aí esperando, né? Espera que assim que sair o episódio já tenha a notícia cravada. Mas provavelmente pra esse sábado, né? Agora, esse jogo de hoje, vai ser um técnico interino lá, né? Do time da Gávea. Exatamente. Teremos o majestoso, né? São Paulo e Corinthians, no Morumbi. Provavelmente vai ter 50 mil São Paulinos, de novo às 6h30 da tarde. O São Paulo teve um jogo, né? Que estava atrasado, né? De uma rodada atrasada, ganhou do Coritiba, de 2-1 aqui no Morumbi também. E o Corinthians é isso, depois da demissão, né? Do Lucha. Vamos ver como que o Corinthians vai. Não sei se é o Danilo que vai comandar ali o time, né? O Zidanilo. O que você tá esperando desse clássico aí, Luan? Cara, doideira, né? Já ganhar um título assim e na outra semana já ter um majestoso pra jogar, né? O São Paulo teve esse jogo atrasado aí no meio de semana, né? O próprio time, os jogadores e o Dorival também comentaram que o time tá devendo sim no Campeonato Brasileiro e que vai, mesmo já garantido na Libertadores do ano que vem, tendo quase nenhuma chance de título, mas os jogadores e o Dorival mostraram que esse restante de campeonato para o São Paulo, essas últimas aí 13 rodadas, 12 rodadas, eles vão entregar muita coisa, né? E é um bom teste para o Dorival testar ali as outras peças que ele tem no time, o próprio Rames Rodrigues, o Luciano e outros jogadores aí. Então, esse clássico, esse majestoso, vai ser assim um jogo de festa, né? Primeiro, de festa pelo título, estádio cheio de novo. Provavelmente deve ter alguma ação do São Paulo lá, apresentando a taça, alguma coisa assim, alguma homenagem. E o time do Corinthians vem aí, né? Teve o Luxemburgo demitido, que parece que ele já foi demitido há um mês atrás, né? Mas foi cravado agora. Chegou o Mano Menezes aí, né? Numa negociação rápida.
já para assumir o time, mas muito provavelmente aí o time deve ser comandado por algum interino no sábado, né? A gente não tem certeza. Pode ser que ele apareça no banco, pode ser que não. Não sei se deu tempo para fazer alguma coisa, dar algum treino. Mas vai ser um jogo interessante. É um jogo que o São Paulo precisa ganhar ganhar os 3 pontos. Não precisa ser apresentando um ótimo futebol nem nada. Pode ser 1-0, gol de pênalti. Porque é um clássico e a gente tá precisando de uns pontinhos mesmo, assim, pra se distanciar um pouquinho daquela zona chata, né? Não acredito que o São Paulo tenha chances de cair, mas assim, sempre que fica ali 4 pontos, 3 pontos, perto, já começa todo meu Deus, São Paulo rebaixado 2023. Então, vamos se afastar logo dessa zona, para o time ficar mais tranquilo, para o Dorival conseguir fazer testes de algumas peças. E acredito que vai ser um bom jogo também para a equipe do Corinthians, porque assim, como a gente comentou antes, né, nessa troca de técnico, os jogadores dão uma animada, né? Querem mostrar serviço, querem mostrar por que podem ser titulares, né? Então, acredito que o time do Corinthians também vai vir com vontade de ganhar no Morumbi. Boa, boa. Tem um jogo aqui bem interessante também, que é Fortaleza e Grêmio. Fortaleza, 8º colocado, tá aí na semifinal da Sul-Americana. E o Grêmio, que é o 3º e pode ser campeão brasileiro ainda, né? Sim. Sábado também, às 4 da tarde. Vai ser um belo jogo lá em Fortaleza. No sábado também teremos Inter e Galo. O Inter ali tá na semifinal da Libertadores, mas no Brasileirão tá em 14º. Então tem que ganhar de qualquer jeito. E o Galo, que esse ano fez uma campanha péssima, não ganhou nada que disputou, né? Tá em 9º. Então também precisa ali mostrar resultado no Brasileirão. Esse vai ser o último jogo do sábado, às 9 da noite. No domingo teremos o clássico Cruzeiro e América. O América da nossa Sara, que já participou aqui com a gente. Torcedor do América Mineiro. Teremos um bom jogo, né? Cruzeiro e América, domingo às 4 da tarde. Também no domingão, esse jogo aqui, puta, vai pegar fogo. Santos e Vasco, hein? Esse vai ser o jogo da rodada, hein? Maria, o jogo ali da zona do Agrião, né? O Santos tem que ganhar para sair ali da zona. O Vasco já conseguiu sair, né, na rodada passada. Sim. E vai ser em Santos esse jogo, né? Acho que Sim. sem torcida, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, acho que é sem torcida. Aparentemente, se eu não me engano, se não teve alguma outra decisão, acredito que vai ser sem torcida mesmo. E o Santos fechou também essa semana com a W Torre, né? Ele vai aumentar a capacidade do estádio ali, da Vila Belmiro, vai virar um estádio moderno, igual o Allianz Parque e tal, que é a mesma que fez, para quem não sabe, a mesma que fez o Allianz Parque. E é isso, né? Vamos ver, né? Teremos mais um outro estádio bacana aqui no estado de São Paulo, para shows, para um monte de coisa Sim. bacana, né? E aparentemente esse projeto da W Torre, pelo que eu pude acompanhar, ele assim não visa assim criar um estádio gigantesco, porque a gente sabe que a capacidade da Vila Belmiro para o time do Santos da Baixada é uma boa capacidade, né? Assim, apesar de não ter todos os jogos cheios, quando tem é uma capacidade que é boa, dá ali em torno de 20 mil torcedores, né? 20 mil. Então, nesse novo projeto aí da W Torre, acredito que também vai respeitar essa capacidade aí e deixar o estádio mais moderno, né? Um pouco. Verdade. E teremos também um jogo às 6h30 no domingo, um belo jogo também. O 4º colocado, Bragantino, lá em Bragança, contra o Palmeiras, 2º colocado. Também é um jogo ali, o Botafogo provavelmente está secando os dois ali e fechando a rodada assim, dos jogos mais interessantes que eu anotei, é Botafogo e Goiás, né? Segunda-feira, esse é a segunda-feira às 8 da noite. O Botafogo, lembrando que vem de 4 derrotas seguidas, contando com uma da Sul-Americana aí, e tá ainda 7 pontos à frente do Palmeiras. Mas o Botafogo, ele tem 3 jogos agora, que se ele não conseguir pelo menos 6 pontos, eu acho que ele vai entregar esse campeonato. Porque ele tem contra o Goiás, tem o clássico contra o Fluminense, e aí ele tem o América Mineiro, né? Então eu acho que é meio que obrigação do time que quer ser campeão, pelo menos 6 pontos ali. E você acha que o Botafogo vai
derrapar, Luan? Cara, essa era uma parada que a gente ficava falando todo episódio, né? Caramba, já dá pra entregar o título pro Botafogo, o time tá jogando bem dentro e fora de casa e tal. E aí o time engata aí 4 derrotas, né? Seguidas. E aí a gente fica pensando, caramba. Mas também, assim, quem tá vindo atrás não tá ganhando tudo, assim, né? Se o Palmeiras tivesse ganhado todas essas partidas, a distância seria menor. Mas a gente sabe, né, que um time, quando começa a perder um pouco assim a confiança, parece que uma nuvem negra, né, fica em cima da cabeça da galera e começa a perder gol fácil, começa a empatar jogo com um time que não poderia empatar. é, Mas assim, esse Botafogo e Goiás agora da 25ª rodada, eu acho que calhou pra ser uma volta do Botafogo às vitórias, né? Apesar de ser uma segunda-feira, sim, né? Um jogo meio descolado, mas acredito que vai ter uma boa presença do público, dos torcedores do Botafogo. E acredito que com uma vitória o time volte aí a caminhar nos trilhos, né? Não tá disputando nenhuma competição, já saiu da Sul-Americana, não disputou Libertadores, não disputou Copa do Brasil, foi eliminado logo nas primeiras fases. Então dá para voltar ali todos os seus esforços ao Campeonato Brasileiro e conseguir administrar aí essa vantagem de 7, às vezes 8 pontos até o final. Então, como você disse, esses 3 próximos jogos, essas 3 próximas rodadas, o Botafogo tem a sorte do Palmeiras estar disputando aí semifinais de Libertadores, então pode ser que no Campeonato Brasileiro ele dê uma poupada. Então é o momento do Botafogo voltar até aquele gás. Tem que ganhar contra o Goiás, tem que conseguir um bom resultado contra o Fluminense e depois contra o América Mineiro também tem que ganhar para voltar aos trilhos. Então eu acredito que dessa montanha russa aí, agora eu acho que o Botafogo vai começar a subir a rampinha de novo. E esse título aí acho que vai ser uma questão de tempo, assim, pro nosso amigo Juca Kfouri, né? Acertar mais um palpite aí. Você falou do Palmeiras poupar. Eu acho que esse jogo em Bragança, domingo, 6h30 da tarde, Palmeiras com certeza vai poupar muitos jogadores, visando o próximo jogo, né, da semifinal da Libertadores, jogo da volta contra o Boca Juniors. Mas o Palmeiras passando para a final da Libertadores, aí é só um mês, né, para o jogo final, para a final. Sim. E aí o Palmeiras poderia se dedicar totalmente ao Brasileirão, né? Então o Botafogo tem que aproveitar mesmo agora essa rodada, no mínimo, ou a próxima, e para tentar, né, aumentar aí a diferença. Se o Palmeiras tivesse ganhado, né, na última partida, ficaria 4 pontos só, né, do Botafogo. Por enquanto, ainda o Botafogo tem uma reserva aí boa, né? Bom, Luazeira, estamos chegando aqui no final do nosso episódio, mas ainda acho que dá para falar um pouquinho, se bem que esse assunto é muito, muito vasto, né, muito longo e tal. A gente pode até fazer um episódio só sobre isso, mais para frente, convidar um psicólogo, não sei. Sim. E é depressão em atletas de futebol, né, em jogadores de futebol. A gente tem visto muitos casos por aí. O Caleri, né? O Caleri declarou recentemente que estava em depressão. Aquele jogador Jean-Pierre do Grêmio também. Sim, foi outro. Né, que se aposentou. O cara tem 25 anos. E recentemente o Alisson, né, do São Paulo, participou do Bola da Vez, né, da ESPN, e ele deu uma declaração forte de depressão. Até você que me passou, né, Luan, esse vídeo. Pô, meu, o que é complicado, né, falar sobre isso, mas o que você Sim. tem a dizer? Eu acho que vale super a gente fazer um episódio mais completo, né, falando sobre isso, mas é importante também a gente falar, assim, no calor do momento, né, quando acontece. Teve esse caso do Alisson aí, né, que eu, como São Paulino, eu lembro que no começo da temporada existiu um momento, assim, que ele simplesmente sumiu, não era relacionado, não aparecia. E não tinha nada de lesão, a gente não sabia em que jogo ele se lesionou, que lesão que era. Simplesmente sumiu. E todo mundo ficava assim, caramba, o que aconteceu com o Alisson, né? O que aconteceu com o Alisson e tal. Mas assim, depois, com o passar do tempo, a gente acaba deixando de lado, né? E aí depois ele voltou, retomou o futebol. É um jogador que durante um momento foi bastante contestado, né? Mas Dorival ali achou uma posição
que ele tá conseguindo render muito. E aí agora, depois do título, ele revelou, né, que passou ali 2, 3 semanas da vida dele aqui esse ano, passando por uma crise de ansiedade, depressão. E esse é um assunto que vai e volta, né, no mundo do futebol. A gente teve, acho que o caso mais emblemático, né, do Adriano, né? O Adriano ali, depois que ele tá no auge do futebol dele, ele perde o pai, e aí ele mesmo fala, né, agora em entrevistas recentes, que não via sentido, né, em jogar bola mais, não via sentido em ganhar dinheiro, em estar numa equipe super badalada, em ganhar bola de ouro e estar em seleção, porque ele teve a perda do pai, né, e com certeza, assim, não tem como eu dar um diagnóstico que ele teve depressão ou não, né, mas muito provavelmente ele teve ali, passou por alguns problemas psicológicos que a carreira de futebol ficou em segundo plano, e ele optou por se cuidar. E o Alisson também, né? O São Paulo é um dos times ali, né, da Série A do Brasileirão que possui uma psicóloga. O Alisson comentou que quando começou a sentir as crises, ele ligou na hora para a psicóloga para ajudar. A esposa dele, que também passou por um problema parecido, ajudou ele. E a gente sabe que essas doenças, né, da mente, a gente pode dizer assim, elas podem acontecer com qualquer pessoa, né? Não importa se é a gente que está aqui gravando podcast ou uma super estrela do futebol. Pode acontecer e vai ser assim parecido para todo mundo, né? Todo mundo tem que procurar ajuda, procurar um profissional, estar envolto ali de pessoas que estejam também preparadas, né, para esses momentos. E é bom que a gente discuta esse assunto cada vez mais, né, no âmbito do futebol. A gente ainda pode esbarrar em alguns ambientes bem machistas, né, dentro do futebol, que vai encarar isso como frescura, antigamente não tinha isso, mas a gente sabe que essas coisas precisam ser tratadas, né, com sensibilidade, com paciência, com atenção e com muita informação, né? Então, o Alisson ter passado essa experiência dele assim, vale muito, porque com certeza o jogador que talvez tenha sentido isso e fica com aquela sensação, caramba, o que eu tô sentindo que eu não sei, não é tristeza, não é alegria, não é nada, é um sentimento que não, ele vai ter mais, assim, vai ter um exemplo, né? Pô, vou procurar uma ajuda profissional para me ajudar a entender o que eu tô sentindo e fazer o tratamento possível. Então, além dele mostrar esse exemplo dele, a gente tem um exemplo mais do que vivo que é possível superar e sair disso e voltar à vida ao normal e usar aquilo como um testemunho de exemplo, né, de superação. Tanto é que ele era um cara contestado, passou por esse momento, se tratou, se curou, tá fazendo acompanhamento para sempre agora, voltou e foi aí, campeão da Copa do Brasil, né, jogando muito. Então, acredito que tanto quem é jogador, quem tá ouvindo aí nosso podcast, se sentir assim, essa parada, procure ajuda profissional, converse com as pessoas que você ama, fale a verdade do que você tá sentindo, que as coisas vão se encaixar com o tempo, né? Pode ser, no caso do Alisson, foram ali 3 semanas, um mês, e com outras pessoas podem demorar mais, podem ser menos, mas é assim, é tudo de pessoa para pessoa e um profissional que vai dizer mesmo o que você deve fazer, né? E lembrando que estamos no Setembro Amarelo, né? Que é o mês da depressão. Temos muitas campanhas aí, sai toda hora aí na mídia. Então é isso. Eu já tive muita depressão. Nos meus 17 ali até os 20 e poucos, sofri pra caramba. Aí procurei psicólogo. Às vezes ainda bate, assim, eu sempre tenho que tomar meio que cuidado, que eu tenho um pouco de tendências aí a ser meio down, assim, né? Ver meio que o lado meio down das coisas, assim. E tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes ela tá dentro da gente, né? E a gente não pode dar a mão para ela, né? Tem que sempre procurar ajuda mesmo. Terapia é ótimo, eu já fiz, é muito legal, vale a pena. Às vezes também não é no primeiro psicólogo ou a psicóloga que você vai ser legal, não é. Às vezes você tem que passar por 2, 3, até no quarto, quinto, de repente você encontra
um profissional bacana. E aquela Mas tem parada que procurar. você tem que se sentir à vontade, né? Às vezes não dá. É uma pessoa que você não se sente à vontade. Apesar de ser o trabalho da pessoa, né? Acontece Sim. de você, sei lá, não se sentir à vontade, não bate com a pessoa, né? Mas continua tentando que você vai encontrar uma pessoa que você vai se sentir à vontade, você vai contar tudo mesmo. A pessoa, o psicólogo vai ouvir cada uma história sua aí que, meu amigo. Não, vale a pena, vale a pena. É legal, porque assim, é um desabafo. E às vezes na terapia você descobre coisas de você que você nunca imaginou, entendeu? E os bons profissionais, eles descobrem, né? Sim. E isso vai te ajudar na vida profissional, pessoal, amorosa, tudo, financeira, né? Vai melhorar muito a sua vida. E eu estava pesquisando que, assim, a gente até comentou da Premier League aí, que 4% dos jogadores da Premier League tem depressão, né? Então, é muita gente, 10% já sofreram bullying, né? Então, você pega lá, você vê a liga mais famosa do mundo, pô, os jogadores ganham bem pra Os caramba, maiores tudo bem, salários. tudo bem, tudo bonito, mas, meu, todo mundo pode sofrer isso. Você vê que nos países mais perfeitos do mundo, que é Noruega, Finlândia, tal, são os países onde tem mais suicídio, né? O índice de suicídio é muito alto, né? Então o ser humano ele é muito complicado, né? Muito difícil. Então procure ajuda mesmo, que é super importante. E a gente vai até deixar aqui na descrição do nosso podcast um número, né, para você pesquisar se você tiver com algum problema e ir atrás, né? Se tiver com algum pensamento ruim, negativo, tal, você pode ligar para esse número, que é super importante. Isso aí. Ô, pô, deixa eu mandar até um abraço pra minha psicóloga. Viu? Ó, é nóis, tamo junto. Se não fosse você, sei não se esse coraçãozinho São Paulino aqui ia tá batendo hoje. Boa, eu acho que foi o ano passado, não, ano passado ou retrasado, que eu tava fazendo a terapia com o Kleber também, um cara muito bom, um abraço para ele também. Kleber, gente boa, gente fina e um profissional. A gente fala, né, de profissional. Eu lembro que na primeira sessão com ele, eu falei, não, acho que alguém contou minha história para ele, não é possível. Algum informante aí me contou, porque não é possível. Então é isso, né? Às vezes demora para você achar alguém legal, mas... Muito bem, Lonzeira, falamos de tudo aqui, meu, desde semifinal de Libertadores, o título inédito, parabéns, meu, para você, parabéns para todos os São Paulinos. Tivemos muita emoção, depressão, tudo. Mas terminou bem, né? Que bom que terminou tudo bem. Terminou bem. E muito legal fazer esse podcast com você, mano. Bem legal. Tá aqui nesse momento, né? Sim, vivendo esse momento de fazer esse podcast com você no ano que São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Muito louco. Vamos continuar aí. Vamos fazer o podcast até o Palmeiras ser campeão mundial. Boa, essa é a promessa. Vai durar 100 anos o podcast. É isso aí. Obrigado a todo mundo aí que escutou. Sigam a gente, como o Luan falou. Nossos Instagram, tudo aí. Estamos em todas as plataformas digitais. Só dá um alô, que a gente divulga seu nome. E é isso aí. Valeu, Luanzeira. É nóis, Pedrão, mais um episódio aí. Pra galera que tá ouvindo, obrigado por ter acompanhado a gente aí nessa jornada. Com o título, aí, ó. Quando a gente começou a gravar o podcast lá no começo do ano, nem imaginava. Ó, o Palmeiras já ganhou o Paulista e o São Paulo já ganhou a Copa do Brasil. Então estamos dando sorte pros nossos times, hein? Então, é verdade. Vamos continuar fazendo aí, vamos continuar. Então, se você quer sorte pro seu time, se inscreve aí no canal, segue a gente aí nas plataformas de áudio. E compartilha o episódio com seus amigos, tá bom? Pra vir mais ouvintes aqui pra gente ficar feliz. É nóis, Pedrão. Não, pior que a gente tá dando sorte mesmo, porque a Fernanda do Botafogo participou aqui. Botafogo líder. O Baroni, torcedor do Sport. O Sport ali tá quase... da Valéria tá subindo pra Série B. Então, a gente dá sorte pra todo mundo. Vem com a gente. Vem com o CBD. Vem. Então é isso aí. Um abraço do Careca e do Cabeludo. Valeu. Valeu.